vocês? Então, passando aqui hoje para trazer na Pílula do Acorda o processo de transformação. Isso mesmo. No primeiro vídeo eu falei sobre o despertar, que é o primeiro passo. É a decisão onde que você realmente acorda para uma vida melhor, acorda para um novo ciclo, acorda para a possibilidade de você viver a tua autenticidade. Só que no processo de despertar, para você entrar na nova vida, na plenitude, existe um processo de transformação. E na nossa vida, tudo acontece dentro desse processo, nesse ciclo, né? Então, esse ciclo de transformação. A gente, para nascer, primeiro a gente é uma sementinha, né? É um espermatozoide que encontra um óvulo, que daí gera um embrião, que dentro do processo, dentro da barriga da nossa mãe, se torna um feto, depois um bebê, e nós nascemos uma criança linda, passamos por um processo de transformação e a qual a gente acaba virando adolescente, depois um jovem, adulto, ancião. O processo da nossa vida acontece assim. E isso é visível. Só que quantos processos internos e como a gente lida com isso dentro de nós mesmos? Porque na nossa mente, a cada inspiração ou a cada respiração, nós podemos estar conectados com processos que estão acontecendo. Sejam eles positivos ou negativos. Sejam eles de forma consciente ou inconsciente. Então, eu gosto muito de trazer os exemplos, por exemplo, da borboleta, né? Primeiro, ela é um casulo, ela é uma lagarta. E dentro do seu casulo ela se desenvolve e daqui a pouquinho ela floresce e vira uma borboleta. Nós, seres humanos, também passamos por esse processo. Porque dentro da nossa trajetória de vida, quando a gente é pequeno, a gente é muito treinado a se comparar com o outro, a olhar para as nossas debilidades, né? Não é por mal, é porque os nossos pais querem o melhor para nós, mas geralmente acabamos gerando essas feridas, essas dúvidas e tornamos seres frágeis, machucados emocionalmente, não maduros emocionalmente, né? Seja se você não tem um despertar e você não viveu um processo de transformação, ou seja, se você não entender como funciona a nossa mente, né? Além desse crescimento externo que a gente enxerga que é visível, hoje eu sou uma mulher adulta, mas eu já fui um bebê, né? Já fui uma criança, já fui uma adolescente e no meu próximo passo de processo de vida eu vou ser uma anciã, eu vou ser uma anciã, né? Uma sábia anciã, espero assim, né? Mas esse processo da vida que acontece internamente, dentro desse fluxo, acontecem mudanças drásticas na nossa vida. E a gente vai, a partir daquele paradigma que é formado, eu já expliquei isso em várias vezes, né? De 0 a 7 anos de idade, a gente forma a nossa visão de mundo. Porque nós crianças somos uma esponja. Tudo que a gente vê e que a gente olha ao nosso redor repetidamente se torna aquilo que nós enxergamos. E nesse processo, então, a gente acaba nos machucando, né? Como eu falei antes, se comparando com o outro, né? Querendo agradar o outro, buscar ser reconhecido. Então, para a gente sair desse processo e entrar num novo ciclo, nós precisamos fazer o processo do casulo da borboleta. Também uma outra exemplo que se usa muito na questão da transformação pessoal é do diamante, né? Que nós se tornamos a pedra que lapidada, ou seja, nós vamos estar moldando, esculturando, trazendo o diamante, que somos nós mesmos, que é a nossa essência, que são as infinitas possibilidades que nós temos a partir do momento que nós nos permitimos viver o processo de transformação, que tem duas formas de acontecer: ou por amor, que é conscientemente, ou por choque. E eu acredito que esses dois aconteçam na nossa vida. Teve muitas coisas que eu tive choques emocionais ou choques de quase morte. Por exemplo, eu tive problema muito sério de saúde, né? Com a minha apendicite que estourou, ficou dias estourada dentro de mim. Quando fui fazer cirurgia, praticamente fui desenganada pelos médicos, porque estava espalhado aquele processo de apendicite. Então eu fui praticamente dado como um processo de morte. Para mim viver novamente foi uma luta muito forte.
E esse processo que eu vivi, eu consegui enxergar para as questões mais essenciais da minha vida. Então foi um desafio muito grande que eu vivi na minha vida, mas me que tornou um ser humano melhor. Eu comecei a olhar para as coisas que realmente importavam. Porque naquela época, talvez eu poderia ter tido um outro destino se não tivesse acontecido. Então, olhando para trás, hoje eu agradeço o que aconteceu. Porque eu tomei a decisão de valorizar mais a minha vida, de valorizar mais as pessoas que estão à minha volta. Porque quando você chega num processo de quase morte, você valoriza muito mais a vida. Aliás, é um grande desafio quando a gente fala para as pessoas, sejam gratos. E às vezes a pessoa tem tudo. Tem lá carinho do pai, tem tudo. E não tô dizendo só de financeiramente, mas tem as coisas e até às vezes financeiramente e tá insatisfeito. E não se sente grato. E é por quê? Porque está num processo de auto-vitimização, achando que sempre o processo sempre acontece, não, eu não tenho direito de ser feliz, então compra uma autoimagem interna que mesmo que tenha as coisas externas não se sente bem, não se sente realizado. Também vivi esse processo aí e por isso eu posso falar para vocês. Outra transformação que eu tive muito grande foi a questão do sequestro, né, com 18 anos por aí, 19, a gente teve um sequestro, também tive uma situação de quase morte e muitas coisas me caíram as fichas, muitas coisas. Aliás, o meu processo de transformação total começou, né, aí pelo esse despertar, né? Comecei a ler o livro O Poder Extra da Mente, O Poder do Subconsciente, comecei a entender que o que eu estava atraindo na minha vida e a forma que eu enxergava era só uma reprogramação mental que eu poderia substituir, e esse processo começou nessa jornada aí. Então, esses foram inconscientes. Hoje eu tomo a decisão consciente de desenhar um novo destino. E aí eu entendi como funciona o processo da mente. Que primeiro eu tenho que desejar, eu tenho que querer, eu tenho que decidir. E a partir que eu decido, eu preciso reprogramar constantemente, focar aquilo que eu quero para mim conseguir atingir. Esse é o fluxo. Então hoje pode ser que aconteça alguns desafios, só que eu não olho mais como, ai meu Deus, porque isso comigo, eu olho isso é um processo para mim aprender, talvez eu não esteja a nível consciente aprendendo, e o que é nível inconsciente, eu já sei que eu posso que tudo, eu atraio na minha vida aquilo que eu quero e o que eu não quero. Então o meu foco primordial no processo de transformação é estar com força total focado naquilo que eu quero, o que eu quero para minha vida. E essa pergunta que eu faço para você, o que você quer para a tua vida? Qual o destino você quer? Qual é o processo de transformação? O que você quer dentro do teu coração lapidar? Ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa realizada, ser uma pessoa bem-sucedida, ser próspera. Tudo isso faz parte da decisão. E esse é o convite que eu faço para você. A partir dessa decisão, saber que você vai ter que semear como uma fé, alimentando a esperança, para daí isso se tornar uma realidade e depois de se tornar essa realidade, você transformar o teu novo destino. Então, se eu quero ser mais feliz, o que é ser feliz? O que é ser feliz para mim? Não baseado no que o outro quer para mim, no que é para mim ser feliz. Aí começar a olhar para isso. Bom, ser feliz é isso, é fazer isso. E aí você vai começar a alimentar com mais amor, com mais generosidade o teu processo de transformação. Ele não precisa ser dolorido. Aliás, ele pode às vezes ser dolorido, mas essa dor é inevitável. Só que o sofrimento pode ser opcional. Então, decidir evoluir pode exigir alguma dor, mas é infinitamente melhor do que você viver uma falsa felicidade, uma realização temporária. Se tornar uma pessoa bem-sucedida e satisfeita com a vida é sim enfrentar os desafios, é enfrentar os medos, é ir além do subjetivo, é ir além do superficial, é buscar a viagem, aquele processo que sim vai fazer a diferença. E tem um processo que é um terceiro processo de transformação que eu gosto dentro do desenvolvimento humano. Então tem a pedra,
que você vai lapidar, tem a borboleta que passa por um processo de transformação, e eu trago também o exemplo da águia, porque a águia, na sua plenitude da vida, ela sempre busca enxergar além, ela visualiza além, e ela acaba com um período da vida dela entrando num processo de uma decisão muito profunda, né? Que é o que eu vejo quando a gente às vezes vive uma vida até um certo ponto, viver para o outro e querendo o reconhecimento do outro, e quando tu toma a decisão de querer viver a tua própria vida. Então, às vezes você vai ter que fazer um processo de reestruturação, descartar aquilo que tu não quer mais, projetar uma nova vida e aí você se preparar para esse novo voo. O ciclo desse processo é um pouquinho mais desafiante, mas é o que realmente vai te libertar. Para você estar num ponto, um ponto que te dá a estrutura, que te dá o chão, para você poder dar um próximo passo e com o objetivo daquilo que você quer. Então, esse é o processo de transformação. Tudo na tua vida, eu, você, qualquer pessoa no mundo pode, desde que entenda que para você atingir, primeiro tem que vir como um desejo, como uma imagem, como uma inspiração, como uma aspiração. E depois, na prática do dia a dia, com foco no teu objetivo, do que tu quer, você vai alimentar até você realizar. Seja pequenas coisas ou grandes coisas. Tudo que você vai plantar, você vai colher. Você só precisa saber, ter conscientemente que tu está plantando para tu saber qual é o tempo que tu vai colher. Se você quer ser próspero, doe, apoie as pessoas a serem prósperas, ajude, sirva. Se você quer ser feliz, dá amor, dê carinho. Se você quer ser livre, trabalhe a consciência tua e inspire outras pessoas. Tudo aquilo que você quer, você precisa dar para receber. Então, se você quer mais amor, dê mais amor. Se você quer mais felicidade, seja mais feliz e inspire outras pessoas a serem felizes. E tudo, se você quer mais dinheiro, compartilhe teus dons e talentos para apoiar as pessoas a ganharem dinheiro também. E assim você vai prosperar. Então, esse é o ciclo da transformação. É um processo contínuo e tudo que você se determinar, você alcança. Decidindo, colocando fé, foco e perseverança para você atingir. Certo, gente? Uma dica para vocês: ousem a sonhar, saem do trivial. Uma das perguntas que eu faço dentro do processo de transformação é dizer: se você tivesse um único pedido, que você encontrasse o gênio da lâmpada e você tivesse a oportunidade de pedir uma única coisa para você, para realizar, que não tivesse tempo, nem dinheiro envolvido e nem nada disso, nada pudesse te barrar, o que você pediria? Sai do tradicional do dia a dia e ouse a se inspirar e a sonhar. Diz Luther King: se o homem não descobriu por que ele morreria, provavelmente ele não terá uma vida feliz, ele não terá uma vida significativa. Então encontre um propósito para você. E o teu processo de transformação, quanto maior o teu propósito, menor os desafios você enxerga como desafio, mais você enxerga como uma oportunidade de você ir além. Para subir a montanha, sempre o primeiro passo é fundamental. Então decida ir além e suba a sua montanha da vida. Esse é o processo. Um forte abraço, acorda, todo dia a dia, toda hora é hora